Delator Mauro Cid reafirma que ex-assessor da presidência mudou minuta de golpe a pedido do ex-presidente Bolsonaro para contestar resultado das eleições. Deputados e senadores iniciam semana de esforço concentrado antes de mais um período de descanso. Presidente Lula assina a lei da reciprocidade para enfrentar a batalha das megatarifas. Donald Trump dá 50 dias para Vladimir Putin encerrar guerra com a Ucrânia se não quiser ser punido com tarifas de 100%. União Europeia se prepara para eventual contra-ataque, mas dá prioridade à negociação na guerra comercial. Reclamar o tempo todo de tudo e de todos incomoda muita gente e faz mal para o cérebro. França elegeu o Brasil para ser homenageada em sua festa nacional com show de luzes e fogos na Torre Eiffel. E as cavernas do Parque do Peruaçu, em Minas Gerais, agora são patrimônio mundial natural da humanidade. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram hoje novos depoimentos para esclarecer as denúncias de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Entre eles, o tenente-coronel Mauro Cid, que atua como delator do esquema. Em novo depoimento ao STF nesta segunda-feira, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ex-assessor internacional da presidência, Felipe Martins, levou ao então presidente Bolsonaro uma minuta de teor golpista. Vamos falar mais sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter Bruno Tibério, direto de Brasília. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha de casa. Pois é, bem como você falou, nessa segunda-feira, Mauro Cid, então, ele acabou por afirmar que o ex-assessor internacional da presidência, Felipe Martins, levou, então, ao então presidente Jair Bolsonaro uma minuta de golpe aí com teor, então, golpista, e que o próprio chefe do executivo sugeriu mudanças no texto. Segundo Cid, essas alterações foram feitas, inclusive, por Martins em tempo real em um notebook durante uma reunião ali no Palácio da Alvorada. Ainda de acordo com o ex-ajudante de ordens, o documento tinha 2 blocos. Os considerandos, que listavam ali as supostas interferências do TSE, bem como também e do STF também, né? Essas interferências tanto do TSE bem como do STF lá no governo e também no processo eleitoral. E uma parte com ações práticas, como a prisão de autoridades e também a convocação de novas eleições. Cid também revelou que o texto ele acabou sendo exibido posteriormente em uma reunião ali com os ex-comandantes das Forças Armadas. A defesa de Felipe Martins, inclusive, nega qualquer envolvimento com esse documento. Ele afirma que a acusação ela se baseia em, abre aspas, delações falsas. Inclusive, critica o que chama de perseguição política e censura por parte do STF. Durante a oitiva, o Cid, inclusive, reiterou que nunca participou de um plano concreto ali para executar o golpe. Apenas acabou presenciando reuniões, bem como também conversas com o então presidente Jair Bolsonaro. Ele também confirmou o pedido de Bolsonaro ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para que recebesse ali um hacker, o Walter Delgatti e também a deputada Carla Zambelli, com o intuito de debater as possíveis fraudes, então, nas urnas eletrônicas. Outro ponto citado também durante esses depoimentos desta segunda-feira foi a entrega do dinheiro por parte do general Walter Braga Neto a um militante identificado como Kid Preto, para ajudar ali principalmente na manutenção dos acampamentos que ficavam em frente ali aos QGs do Exército aqui em Brasília. A sessão, inclusive, foi marcada por tensão entre o ministro Alexandre de Moraes e também o advogado Jeffrey Schichini, ele que é defensor ali de Felipe Azevedo e também de Rodrigo Bezerra Azevedo. O advogado ele acabou reclamando dos volumes de provas entregues à defesa e também em relação ao tempo curto para análise
de todas as acusações. Moraes, inclusive, acabou durante esse processo, durante esse momento, ele acabou interrompendo ali o advogado e pediu para que Chiquini não tumultuasse, então, a audiência. As audiências desta segunda-feira ouviram as testemunhas de acusação dos núcleos 2, 3 e 4 da suposta tentativa de golpe de Estado. Mauro Cid, na condição de informante, né, ele falou principalmente na condição de informante, após firmar acordo, então, de colaboração premiada. As oitivas de defesa seguem, então, até o dia 21 de julho, né? Segue até o dia 21 desse mês e podem ser acompanhadas todas elas na primeira turma aqui, que é onde está acontecendo, né, todas essas oitivas na primeira turma do STF. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com outras notícias. E os passageiros de um avião que saiu de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro levaram um grande susto. Quando o voo estava chegando, o aparelho perdeu pressão. E foi aquela cena que todos conhecem, com a queda de máscaras. Os passageiros que estavam a bordo do avião da Companhia Azul passaram por um grande susto. Isso porque a aeronave que saiu de São Paulo para o Rio de Janeiro teve um problema técnico e precisou realizar um pouso rápido no aeroporto Santos Dumont. O avião sofreu uma despressurização e as máscaras caíram do teto. E assim como toda vez antes de decolar, os comissários explicam, os passageiros foram obrigados a colocá-las. Apesar do susto, o avião pousou normalmente e ninguém ficou ferido. A tripulação não soube informar aos passageiros o motivo da despressurização. De acordo com alguns passageiros, cerca de 30 minutos após a decolagem, o avião passou por uma leve turbulência. Logo depois, o piloto anunciou no alto-falante que seria feito um pouso rápido. E, na sequência, as máscaras caíram. Uma das tripulantes da aeronave relatou que, quando as máscaras caíram, os comissários alertavam repetidamente para que fossem colocadas, mas sem avisar sobre o que estava acontecendo. Além disso, os passageiros sentiram um cheiro de queimado, mas foram informados de que era normal, devido ao acionamento das máscaras. A Companhia Aérea Azul emitiu uma nota informando que o avião, que fazia o trajeto Congonhas-Santos Dumont, detectou um problema técnico já próximo da aterrissagem e que as máscaras foram acionadas de maneira preventiva. A companhia ainda falou que o desembarque dos passageiros foi feito com segurança e que tudo aconteceu tranquilamente. A Azul concluiu dizendo que a aeronave foi encaminhada para a inspeção e que lamenta o ocorrido, além de ressaltar que medidas como essas são necessárias para a segurança dos passageiros. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reclamou da demora da Polícia Civil em esclarecer os ataques a ônibus na capital paulista. Só neste domingo foram registrados problemas com 47 coletivos. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, a SPTrans, foi o segundo dia mais violento desde o início da onda de depredações há cerca de um mês. Os números variam, mas segundo as empresas operadoras do transporte, desde que tudo começou no dia 12 de junho, 421 veículos foram depredados. A Secretaria Estadual da Segurança Pública já respondeu à crítica do prefeito, ao informar que está acelerando as investigações e que já prendeu 7 suspeitos. E o governo federal criou uma ferramenta para permitir que quem comprar celular consiga saber se o aparelho foi roubado ou furtado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Já está em vigor e vai funcionar como uma base de dados que irá permitir que qualquer pessoa consiga verificar antes da compra se o aparelho tem algum tipo de restrição. O objetivo dessa nova ferramenta é fortalecer a prevenção à receptação de aparelhos roubados e ampliar o combate à criminalidade, além de contribuir para proteger o consumidor na hora da compra. De acordo com o governo federal, a ferramenta consolida dados do Programa Celular Seguro, através de boletins de ocorrência e do cadastro de estações móveis impedidas. Quem tiver Android e iOS já pode ter acesso pelo aplicativo do celular seguro. Para conseguir acessar o app, o sistema irá exigir o número de e-mail, que é a identificação única do aparelho.
A busca poderá ser feita de maneira manual ou através do código de barras diretamente na tela do celular. Embora o cadastro seja um avanço significativo no combate ao roubo, alguns especialistas recomendam mais iniciativas, como campanhas de conscientização sobre a importância do registro do boletim de ocorrência e uso do cadastro. No ano passado, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que apenas na capital paulista, 500 celulares foram roubados por dia e muitos foram formatados e vendidos em lojas não autorizadas. E a seguir, deputados iniciam semana de esforço concentrado antes de mais um período de descanso. E o presidente Lula assina a lei da reciprocidade para enfrentar a guerra das tarifas de Donald Trump. Os deputados e senadores decidiram fazer um esforço concentrado para votar alguns dos mais importantes projetos para o país neste momento. É que depois desta semana haverá uma nova pausa para o descanso. Vamos voltar a Brasília ao vivo para saber do repórter Bruno Tibério o que o Brasil pode esperar desta semana. Bruno? Pois é, Jaqueto, uma semana muito movimentada aqui na capital federal, principalmente no Legislativo, justamente por conta que os deputados e os senadores vão estar entrando de recesso logo após, então, ao fim desta semana. Então, a tendência é que haja uma semana aí muito movimentada, de votações muito intensas. A expectativa, inclusive, é que sejam analisadas propostas que são consideradas prioritárias para o governo federal. Destaque, inclusive, para a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, a PEC também da segurança pública, bem como também as mudanças na legislação ambiental. A principal aposta do Executivo é justamente o projeto que eleva a isenção do imposto de renda para até R$ 7.350. A proposta ela está sendo aí, será, inclusive apreciada na comissão especial nesta quarta-feira, mas a votação em plenário vai ficar então apenas para o segundo semestre. A outra medida é a PEC da segurança pública, que deve ser analisada inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. O relator Mendonça Filho inclusive fez alterações no texto para garantir ali uma maior autonomia dos estados e também evitar conflitos, principalmente com o Ministério Público. No plenário será votado, inclusive, o projeto que altera as regras de licenciamento ambiental. O texto que ele amplia poder dos estados e também acaba por simplificar as licenças. E está sendo, inclusive, alvo de críticas do Ministério do Meio Ambiente, mas tem ali um forte apoio, principalmente da bancada ruralista. A base governista, inclusive, tentou adiar aí a análise para o mês de agosto, mas a maioria dos líderes da Câmara e do Senado preferiram manter a votação ainda nesta semana. Outros temas também importantes que estão na agenda é a PEC dos municípios, que trata principalmente das divisas com a Previdência e também o pagamento de precatórios, que deve ser votado, inclusive, no dia de amanhã. Também pode avançar, inclusive, ao longo dessa semana, a proposta que define novas regras para a concessão de incentivos aí fiscais da União. Fora do plenário, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vai promover nesta terça-feira, ou seja, amanhã, uma audiência de conciliação aí em relação ao aumento, então, do IOF. O Congresso ele tenta manter, então, a suspensão do decreto presidencial, defendendo principalmente a validade do decreto legislativo que acabou ali por derrubar a medida. Já o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro segue, inclusive, sem perspectiva de avanço. Para parlamentares da base, o recente atrito diplomático com os Estados Unidos acabou ali diminuindo, as chances de tramitação desse projeto por receio de interpretação como a submissão a pressões internacionais. Então, vai ser uma semana muito agitada aqui no Congresso Nacional, até porque na próxima semana os congressistas já vão estar tirando aí, então, as suas férias, já vão estar entrando de recesso. Jaqueto, volto contigo. Falou direto de Brasília, Bruno Tibério. Obrigado, Bruno. Até a próxima. E o presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a chamada Lei da Reciprocidade, em resposta às medidas de sobretaxa de 50% a produtos brasileiros
anunciada pelo governo Donald Trump. Lula ainda anunciou a criação de um comitê de empresários para tratar das novas tarifas que irá ser aplicada sobre os produtos importados do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A nova alíquota entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. A notícia foi compartilhada em carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, Donald Trump atribui à cobrança, além de uma relação que diz ser injusta com o país, a postura do Supremo Tribunal Federal. Agora à tarde, o presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a chamada Lei da Reciprocidade, instrumento que permitirá ao Brasil adotar as mesmas medidas em resposta à sobretaxa de 50% anunciada pelo governo Donald Trump para produtos brasileiros. O decreto estabelece os procedimentos que devem ser adotados para a aplicação da lei aprovada pelo Congresso em abril, que impõe a reciprocidade de regras ambientais e comerciais nas relações do Brasil com outros países. A lei da reciprocidade define como alvo qualquer país ou bloco econômico que decida adotar medidas unilaterais e ações que prejudiquem a competitividade internacional de bens e produtos brasileiros. O decreto deve prever que o parceiro comercial alvo da reciprocidade seja comunicado pelos canais diplomáticos em cada fase do processo, o que garante que a negociação seja mantida constantemente entre os países e serve até mesmo como uma forma de pressão para evitar qualquer tipo de retaliação. O presidente Lula também anunciou a criação de comitê de empresários para tratar do anúncio do presidente dos Estados Unidos das novas tarifas. O grupo foi formado depois de uma reunião com membros da equipe econômica do governo no Palácio da Alvorada. O presidente Lula já havia informado a criação de um comitê de emergência para estudar uma resposta às novas tarifas do presidente dos Estados Unidos. Esse comitê emergencial contará com a presença de diferentes ministérios, como Fazenda, Comércio e Itamaraty, que fará consultas a esse grupo de empresários para estabelecer quais propostas serão levadas à mesa de negociações. Com a nova sobretaxa, o governo federal vê a China como destino estratégico para o agronegócio na exportação de café, suco de laranja, carne bovina, pescados e frutas. De acordo com o Ministério da Agricultura, Arábia Saudita, Vietnã, Japão e Reino Unido aparecem outras frentes de negociação. As ações incluem promoção comercial e abertura de novos mercados. O governo federal busca negociar um prazo de 90 dias com os Estados Unidos para evitar a taxação e sustenta a ofensiva diplomática apoiada por articulações técnicas. As negociações e ameaças ao comércio mundial com as tarifas do presidente Donald Trump mexeram com força no mercado financeiro hoje. O dólar subiu 0,65% e fechou cotado em R$ 5,58 para a venda, o valor mais alto dos últimos 2 meses. E a queda na Bolsa de Valores foi com a mesma porcentagem, de 0,65%, aos 135.299 pontos. A previsão da indústria é da perda de 110 mil empregos. Se o tarifaço realmente entrar em vigor e durante reunião virtual feita hoje à tarde pela CNI com as federações do setor de todo o país, a decisão tomada foi a de pedir ao governo para que tente adiar em pelo menos 90 dias o prazo da medida. Seria o tempo necessário para os industriais brasileiros conseguirem ajustar os negócios e evitar que a expectativa ruim seja concretizada. A taxação das exportações prometida pelo governo norte-americano causa preocupação em diversos setores da economia. Se a decisão for mesmo mantida, um dos setores mais afetados será o agronegócio.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu aplicar uma taxação extra de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto. A medida gerou reação imediata em diferentes setores econômicos. E em Mato Grosso do Sul, produtores estão preocupados com os possíveis impactos nas exportações. Existe uma preocupação muito grande, sim, né? Os agricultores, os produtores da nossa região receberam essa notícia com muita preocupação, porque essa sobretarifa pode encarecer os nossos produtos lá fora, né? E os Estados Unidos é um mercado muito consumidor, tem muitas empresas aqui do Mato Grosso do Sul também que exportam para lá e o produtor está inserido nessa cadeia, então a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer, o que já aconteceu e o que pode vir a acontecer daqui para frente também, e não só nos produtos da nossa cadeia, só como produtos de outras cadeias que vão nos abastecer também, né? Só em 2024, Mato Grosso do Sul exportou para os Estados Unidos mais de 785 mil toneladas em produtos, o equivalente a 669 milhões de dólares. Os principais itens foram carne bovina, celulose e sebo bovino. Para a FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, além de comprometer a confiança mútua, a decisão do governo americano causa insegurança nos mercados e ameaça a estabilidade das cadeias produtivas. A entidade reforça que os Estados Unidos são parceiros estratégicos, sobretudo nas exportações de celulose, carne e produtos florestais, e defende diálogo diplomático e técnico, pautado no respeito entre as nações. Nós temos visto aí com preocupação a taxação do setor, principalmente no agro, porque os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro de comercialização, exporta e importa, e muita commodity do agro, principalmente produtos florestais, carne também, suco de laranja, e isso está trazendo preocupação, mas eu acho que a nossa diplomacia tem que trabalhar aí esses 20 dias até o dia 1º de agosto para que a gente consiga retornar a tarifa do nosso estado de 10%. Acho que não é o momento de usar a lei da reciprocidade. Primeiro nós temos que conversar e depois ver o que podemos fazer para amenizar a situação. Para este economista, a decisão do governo americano é menos política do que econômica. Ele avalia que os Estados Unidos estão tentando reagir a uma perda de influência na América Latina, especialmente no Brasil, que vem se aproximando cada vez mais da China. Nossa indústria de tecnologia está mudando para a base chinesa, que a nossa indústria de produção está migrando para maquinaria e equipamentos chineses. Então, eles sabem disso. Então, essa reação é econômica. Agora, você precisa ter um pretexto para você fazer, e o pretexto é político. Continuar exportando, você vai. O grande problema é que o teu produto vai chegar lá mais caro, então você vai ter que trabalhar a ponta aqui para compensar esse aumento do produto que você está vendendo lá. Então as empresas vão ter que trabalhar cortes profundos de custo, as empresas vão ter que se especializar para trabalhar melhor. Vitorati destaca que os impactos da medida norte-americana vão além do agronegócio e podem atingir diversos setores da indústria nacional. O inicial é de um aumento linear de preços da ordem de 10%. Isso impacta muito porque vai pegar construção civil, porque vai pegar equipamentos de motorização e transporte, porque vai mexer com tudo. Né? Então é uma medida de um impacto muito grande, muito pesado. Agora, o Brasil vai ter que ter formas de se organizar para enfrentar esses desdobramentos. E a seguir, Donald Trump dá 50 dias para Vladimir Putin encerrar guerra com a Ucrânia, se não quiser ser punido com tarifas de 100%. E reclamar o tempo todo de tudo e de todos incomoda muita gente e faz mal para o cérebro.
Os acidentes domésticos devem preocupar mais os adultos nos períodos de férias escolares. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram 5.000 chamadas por causa de quedas. Também surgiram queimaduras e até o caso de uma criança que engoliu um prego. O início do recesso das férias escolares de julho provocou um alerta da Secretaria Municipal de Saúde. Com crianças e adultos passando um tempo maior em casa, o risco de ocorrer algum tipo de acidente doméstico aumenta. Segundo números da SMS, em 2024, neste mesmo período, os hospitais municipais da cidade do Rio de Janeiro realizaram mais de 5.200 atendimentos motivados por queda, 1.080 por ingestão de corpos estranhos e 92 por queimaduras. Os dados mostram que a principal causa de acidente doméstico entre crianças e adolescentes de 3 a 13 anos, nos períodos das férias de julho, é por líquido superaquecidos, principalmente com água e álcool. Especialistas afirmam que é preciso observar com atenção todos os ambientes em que as crianças ficam. Alguns cuidados são necessários para evitar acidentes, como proteger a fiação elétrica, protetores de tomada e manter as crianças longe da cozinha. Fora de casa, caso ocorra alguma queda, é importante observar se a criança apresentou vômito, sonolência ou convulsão. Nesses casos, é importante procurar uma unidade de urgência e emergência. Na Espanha, o calor matou quase 1.200 pessoas nos últimos 2 meses. A maioria das vítimas era mulher e tinha mais de 65 anos. As ondas de calor ultrapassaram os 40 graus e as regiões mais afetadas foram Galícia, La Rioja, Astúrias e Cantábria, todas localizadas na região norte do país. Em comparação com o ano passado, os dados mostraram um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado, quando morreram 10 vezes menos pessoas. E no ano anterior, não houve nenhum alerta de uma onda de calor. Os países da União Europeia decidiram se preparar para rebater a tarifa de 30% anunciada neste fim de semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A intenção é negociar, mas o comissário europeu para o comércio disse que a paciência com o governo norte-americano está no fim. O representante europeu que negocia com Washington confirmou a intenção de continuar as discussões até 1º de agosto, data estabelecida pelo presidente Donald Trump. Caso o acordo não seja firmado, setores essenciais da economia europeia correm o risco de serem afetados. Centenas de milhares de empregos serão colocados em risco, caso o bloco e os Estados Unidos não cheguem a um consenso. Os europeus ameaçaram em maio impor tarifas sobre produtos americanos no valor de cerca de 100 bilhões de euros. Em última análise, o valor desta lista poderia ser reduzido para 70 bilhões de euros. A decisão de Donald Trump, anunciada no último dia, 12 de julho, causou apreensão, já que as negociações comerciais entre Bruxelas e Washington ainda estavam em andamento. Os europeus tentam se manter unidos nesta questão. Este é grande desafio, uma vez que as economias dos países membros não estejam igualmente expostas às tarifas americanas. Alguns países acreditam que a União Europeia deve mudar a estratégia e mostrar sua força. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia não irá retaliar por enquanto as tarifas americanas sobre aço e alumínio na esperança de chegar a um acordo com os Estados Unidos num inequívoco gesto de boa vontade. Assim, a União Europeia deverá estender a suspensão das contramedidas às tarifas americanas sobre aço e alumínio até 1º de agosto na esperança de chegar a um acordo com Washington. O presidente da França, Emmanuel Macron, instou a comissão a defender os interesses europeus e acelerar a preparação de contramedidas confiáveis. O chanceler alemão, Friedrich Merz, concordou com o líder francês e acrescentou que conversou Ursula von der Leyen e Donald Trump nos últimos dias. Merz garantiu que é o desejo de todos chegar a uma solução. E hoje foi dia de uma nova ameaça. O presidente Donald Trump deu prazo de 50 dias para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, começar um cessar-fogo com a Ucrânia. Caso contrário, o país terá de pagar uma tarifa de 100% sobre tudo o que fizer comércio
Por enquanto, os ataques continuam. Após ameaças sobre as tarifas, Trump comentou que o comércio é ótimo para resolver guerras. As declarações foram feitas ao lado do secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, Mark Rutte, no Salão Oval da Casa Branca. O presidente americano também disse aos repórteres que está decepcionado com o presidente russo Vladimir Putin, ressaltando que sentiu que tinha um acordo sobre a guerra cerca de 4 vezes. Ele comentou que tem ouvido muita conversa para pouco tempo depois os russos irem a Kiev e matar mais pessoas. Segundo ele, não há apenas militares entre as vítimas, mas muitos civis. E isso tem que parar. Trump também disse que mandará armas de ponta à OTAN para apoiar a Ucrânia. Ele não deu muitos detalhes sobre este ponto, mas comentou que baterias de mísseis do sistema Patriot serão enviadas nos próximos dias. Destacou que os integrantes da aliança militar vão cobrir os custos dessas armas, e não cidadãos americanos. Mark Rutte, por sua vez, destacou que o armamento disponibilizado pelos Estados Unidos será mais abrangente do que apenas o sistema Patriot. A Força Aérea da Ucrânia informou que neutralizou 108 de 136 drones russos disparados contra o país, número menor de projéteis comparado aos maiores ataques registrados na semana passada. 10 locais foram atingidos e há confirmação de 6 mortos nas últimas 24 horas. Na sociedade contemporânea, é cada vez mais comum as pessoas reclamarem o tempo todo de tudo e de todos. Além de incomodar os outros, que muitas vezes caem na armadilha e engrossam a corrente dos reclamões, a prática faz mal à saúde, especificamente ao cérebro. Em meio a tanta gente, será que alguém é capaz de assumir que reclama muito? Mas o que é certeza é que essas pessoas conhecem um reclamão, aquele que reclama de tudo. E cá entre nós, é fácil de perceber quem reclama por qualquer coisa. Parece nunca querer uma solução, e isso afeta quem está por perto. Dona Sandra que o diga. Enquanto um está feliz da vida, levando a vida para frente, está só resmungando. Puxa um pouquinho para baixo, né? Quem está de bem com a vida, né? E essa mania de reclamar já faz parte da pessoa, algo que o cérebro já aprendeu como hábito. É o que diz o especialista. É um padrão que se repete com determinada frequência, o seu cérebro reconhece aquilo como padrão e aí ele vai projetar esse comportamento para uma região do cérebro onde vai automatizar. E quando entra no processo automático, você não se dá conta que está fazendo. Às vezes você até percebe depois que você fez, às vezes você percebe a necessidade de mudar, mas você não consegue. Porque funciona como a gente fala na psicologia, funciona em off. Porque só de você falar do seu problema, isso gera um alívio, causa um alívio para o seu cérebro, ele cria um vício nesse alívio que é fácil, entendeu? E aí o hábito de reclamar começa a te prejudicar ainda mais, porque você não faz nada. O seu cérebro entendeu que você já está fazendo só de você reclamar. Então por que eu vou me esforçar mais, se isso aqui já me alivia momentaneamente? E o psicólogo explica que o reclamão, quando tem uma solução para o problema, procura algo para reclamar de novo. E isso afeta quem está por perto. Pode influenciar outras pessoas. Se eu estou inserido no meio, onde perdura a reclamação, onde existe muitas pessoas que reclamam demais e eu não recebo outras influências, outros estímulos, eu posso sim me modular àquele ambiente e me tornar também uma pessoa reclamona. Se ela tem um cargo onde ela precisa comandar outras pessoas e ela tem esse hábito muito forte de reclamar, ela pode transformar aquele meio em um ambiente tóxico. Agora, volta aqui, dona Sandra. O que a senhora pensa de pessoas que mentem? É bem desagradável também, né? É uma... como que... é defeito que fala, né? A pessoa sem caráter. Dá pra ficar perto? Não. Não, porque você descobre rápido, mentira é perna curta, né? E o mentiroso, ele geralmente já tem essa vontade de ficar mentindo sempre? É quanto mais, né? Quanto mais ele mente para ele mesmo. Até ele acredita nas mentiras que ele conta, né? Já a mentira também tem explicação psicológica. É algo que vem desde a infância. A mentira também pode ser considerada, existe um transtorno que leva a pessoa a mentir compulsivamente, mas na maioria dos casos também é um hábito que é gerado através da repetição. Uma coisa que a gente revela em terapia para os pacientes, que às vezes até incomoda, é que nós mentimos por 3 fatores. Um deles é evitar uma discussão, uma briga, uma desavença, controlar uma situação ou uma pessoa, ou manipular também uma situação ou uma pessoa. E com ajuda especializada, há como resolver tanto o problema da reclamação quanto o da mentira. Tudo é baseado na mudança de comportamentos e de atitudes. Então nós vamos repetir um novo padrão
mais funcional até que o cérebro entenda que aquele padrão vai ser fixo e passe a automatizar, entendeu? Exige um pouco de esforço, entendeu? Muitas vezes você está nesse processo de mudança de comportamento, você vai até pensar em recorrer a uma mentira quando surge alguma situação. Aquele pensamento vai até surgir, entendeu? Mas automaticamente você já consegue se dar conta, tomar consciência de que você estava querendo recorrer àquele comportamento e muda o padrão. Então a ajuda vai se basear nisso, na mudança de padrão através da repetição, até que o cérebro automatiza aquele padrão. E a seguir, França elegeu o Brasil para ser homenageado em sua festa nacional, com show de luzes e fogos na Torre Eiffel. E as cavernas do Parque do Peruaçu, em Minas Gerais, agora são patrimônio mundial natural da humanidade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026. O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O prefeito também defendeu o governador Tarcísio de Freitas em relação às tarifas impostas por Donald Trump. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para sua reeleição no ano passado. O vice-prefeito Melo Araújo, do PL, foi indicado pelo ex-presidente. Ricardo Nunes disse que Jair Bolsonaro deveria ser candidato em 2026 e que a população é quem deve definir a situação do ex-presidente. Bolsonaro está inelegível por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação, devido a uma reunião em que o então presidente fez com embaixadores estrangeiros, colocando em dúvida a credibilidade das urnas eletrônicas. Ricardo Nunes falou sobre uma eventual anistia a Jair Bolsonaro e a discussão sobre o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump sobre produtos brasileiros, afirmando que são coisas diferentes. Bolsonaristas mais radicais, liderados pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, têm defendido que a anistia ao ex-presidente e seus aliados, além de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, devem ser colocadas como condições para que Trump desista das tarifas contra o Brasil. O presidente Donald Trump citou o processo da trama golpista, no qual o ex-presidente é réu no Supremo Tribunal Federal, como uma das razões para a decisão de taxar os produtos brasileiros em 50%. As declarações do prefeito Ricardo Nunes ocorrem após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é seu aliado, fazer um discurso em relação às tarifas de Donald Trump e passar a pregar união com o governo federal para uma solução à crise. Antes, o governador de São Paulo culpou a diplomacia do governo de Luiz Inácio Lula da Silva pela medida do presidente americano, ignorando o fato de o próprio presidente Donald Trump ter mencionado o processo judicial de Bolsonaro como uma das razões do tarifaço. Para Nunes, Tarcísio agiu corretamente e defendeu os interesses do estado de São Paulo. O governador é um grande parceiro, é um amigo pessoal. De acordo com o prefeito, o governador e o presidente temos obrigação de defender os interesses das pessoas que nós representamos. São Paulo representa 1/3 do que o Brasil vende para os Estados Unidos. E em São Paulo, de tudo que é exportado, 19% é para os Estados Unidos. Ricardo Nunes argumentou ainda: é óbvio que o governador Tarcísio tem que defender os interesses de São Paulo, como eu tenho que defender os interesses da cidade de São Paulo. Não há quem possa pensar o contrário. Uma iniciativa colocada em prática em um hospital do Ceará está provocando um efeito desejado nos pacientes, um sorriso. A cada 15 dias, eles podem comer o que mais gostam e não faz mal. É o Dia do Desejo. Um projeto simples, mas cheio de importância, tem chamado a atenção e servido de exemplo em todo o país. O Hospital Geral de Fortaleza criou o Dia do Desejo para tornar a rotina de internação em momentos de aconchego e memória afetiva. A proposta consiste em que pessoas em tratamento possam escolher uma refeição especial feita com amor por familiares, que traz a sensação de estar em casa. O projeto, que foi criado pelo setor de hematologia, com o apoio da Escola de Saúde Pública do Ceará, começou com uma conversa. A equipe multiprofissional do hospital escutou atentamente o desejo de cada paciente, anotando o prato que representa mais do que um simples gosto.
Especialistas reforçam que o foco do projeto é o cuidado integral. Os familiares chegam a receber orientações nutricionais para preparar a refeição de forma segura, respeitando possíveis restrições alimentares. Quando o alimento chega ao hospital, ele passa por uma triagem rigorosa antes de seguir para as mãos dos pacientes. Os relatos deles são positivos e chegam a emocionar. Eles falam como a ação faz com que eles se sintam abraçados, lembrando que não estão passando por todo o processo sozinhos. Hoje começa um novo quadro de entrevistas onde o próprio missionário R.R. Soares é quem conduz o bate-papo. E na estreia, o missionário esteve com o cantor Israel Soares. Ele é um dos maiores nomes da música gospel no Brasil. Eu sou aquele que enxuga suas lágrimas quando tu choras. Eu sou aquele que te encontra na madrugada quando ora. Israel Soares é um sucesso por onde passa. E no último sábado participou de uma conversa descontraída com o missionário R.R. Soares. O missionário, aliás, profetizou que a música de Israel ainda vai atravessar fronteiras. Ô, meus amigos, pela primeira vez vou começar um quadro novo no jornal, nem todo dia, mas de vez em quando. Hoje eu estou recebendo aqui a visita do Israel Soares, que o Israel, ele é cantor. Israel, tudo bem, amigo? Ô, missionário, tudo bem, na graça de Deus, estou muito honrado de estar aqui com o senhor. Você tem andado por esse Brasil aí? Tenho andado por esse Brasil, graças a Deus. E as portas têm sido abertas? Graças a Deus, missionário, graças a Deus. As portas estão se abrindo, fui para Sergipe, fui para o Nordeste, para o Sul do país. Graças a Deus. Daqui um dia você estará internacional. Em nome de Jesus, o passaporte já está tirado. Israel Soares é natural da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, casado com Tayana e um verdadeiro adorador que aceitou seu chamado com 17 anos de idade. Desde então, o cantor tem sido levado por todo o Brasil, carregando a mensagem de Cristo através de suas canções. Com milhões de visualizações em suas músicas nas redes sociais, em 2023, Israel chegou a ser indicado ao troféu Gerando Salvação. E claro, o cantor também esteve presente no Show da Fé Juventude. Maná do céu, vambora, vambora! Maná do céu do deserto comi, experiências tremendas vivi, a voz de Deus como um trovão, dizendo, filho, eu estou... E entre tantos sucessos, o cantor disse em entrevista ao missionário R.R. Soares qual é a sua música preferida. Diga para mim aqui, em nome do Senhor Jesus, qual a melhor música que você tem gostado quando você canta? Ô, missionário, eu estou cantando Estou Cuidando, ela tem atingido milhares de pessoas. É muito gostosa essa música. A música Estou Cuidando, ela atingiu fronteiras, né? Foi tocar em outros países, também outros canais de televisão. Da tua casa eu estou cuidando, das suas feridas eu estou tratando. Filho, você não perdeu, quem disse isso não conhece o teu Deus. E para quem gostou e quer vê-lo de perto na igreja que frequenta, Israel deixou o contato. Diga para mim aqui, essa música é boa, mas se uma igreja não dá graça que queira contactar você, qual o telefone? Cada graça já sabe. Sim, é 22 99871 8986. 9871 8986. 22 9 98 71 8986. E como diz o próprio louvor, nossa confiança tem que estar no Deus que cuida de todos os detalhes. O seu trabalho é confiar enquanto eu estou tratando. O seu trabalho é descansar. Suas guerras eu estou ganhando. O seu trabalho é me adorar enquanto eu estou regando suas vitórias com suas lágrimas. Filho, está nascendo um sonho. Eu já falei, descansa que eu estou cuidando. A França homenageou o Brasil com um espetáculo inédito, com luzes, fogos de artifício e um balé aéreo com 1000 drones. Foi o dia de lembrar a queda da Bastilha, a data nacional francesa, que marcou o início da Revolução Francesa. Nesta segunda-feira, a Torre Eiffel iluminou com as cores da bandeira brasileira.
O show destacou o Acordo de Paris e a temporada cultural Brasil e França 2025. O espetáculo aconteceu às margens do Rio Sena, com um balé aéreo de 1000 drones, luzes e fogos de artifício. A apresentação durou cerca de 30 minutos e foi dividida em 4 sequências principais e 11 quadros temáticos. A homenagem ao Brasil destacou a cultura brasileira e o meio ambiente, evidenciando a Amazônia e a cidade de Belém, sede da COP30. O evento gratuito atraiu milhares de pessoas para a região central de Paris. A festa começou com a Orquestra Nacional da França e terminou com um show pirotécnico. O feriado foi em comemoração à queda da Bastilha, que marcou o início simbólico da Revolução Francesa. A Unesco reconheceu o Parque das Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade. A decisão foi anunciada no domingo durante a sessão do Comitê do Patrimônio Mundial em Paris. O título consagra o Peruaçu como um sítio de valor universal excepcional pela sua combinação singular de relevância geológica, arqueológica, ecológica e paisagística. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade celebrou a novidade e destacou o esforço cotidiano das comunidades locais e equipe do Instituto na proteção da biodiversidade brasileira. A unidade de conservação foi criada em 1999 em uma área de 56.448 hectares, que compreende os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, na região norte de Minas Gerais. O parque conta com mais de 200 cavernas catalogadas, sítios arqueológicos com vestígios humanos de até 12.000 anos, pinturas rupestres e uma biodiversidade que integra espécies típicas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga. Esse é o primeiro sítio do Patrimônio Mundial Natural localizado em Minas Gerais. No Brasil, a lista inclui, agora, 9 sítios que abrangem dezenas de unidades de conservação de beleza natural excepcional, como o Parque Nacional de Iguaçu, as reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento, as Ilhas Atlânticas Brasileiras, Fernando de Noronha e Atol das Rocas, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.